E se eu te dissesse que existe uma ideia bem radical sobre o tempo, que pode mudar completamente a forma como a gente busca a felicidade? É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje, com base nos ensinamentos do professor Laércio Fonseca. É uma ideia que pode virar a nossa percepção da realidade de cabeça para baixo. Olha só, tudo começa com esse problema que é super humano. A nossa mente está sempre em outro lugar. Ou está remoendo alguma coisa do passado, ou está ansiosa com o que pode acontecer no futuro. É muito raro, talvez impossível a gente estar com a cabeça 100% onde o nosso corpo está. E aí vem a grande questão, né? Se a gente não está vivendo o presente, onde é que a felicidade estaria? Ela não pode estar no passado, porque ele já foi, e também não dá para estar no futuro, porque ele nem chegou ainda. Isso nos leva direto para o primeiro ponto da nossa conversa. Essa viagem constante da nossa mente para frente e para trás no tempo cria o que o professor Fonseca chama de armadilha da felicidade. É uma armadilha, sabe? Porque ela nos impede de encontrar a paz, justamente porque a gente está sempre procurando por ela no lugar errado. A gente aprende isso desde cedo. A sociedade ensina que a felicidade vem de alguma coisa que já passou ou, mais comum ainda, de algo que a gente ainda vai conquistar. Sabe, um emprego novo, aquela viagem dos sonhos, um relacionamento. O problema é que, enquanto a gente está focado nisso, a gente perde o único momento que de fato existe. E é aqui que a coisa fica interessante. Essa ideia que pode desmontar tudo isso. E se o tempo, essa noção de passado, presente e futuro que a gente tem, não for bem assim? E se for só uma ilusão? Essa é a chave para a gente conseguir sair dessa armadilha. Para escapar dessa armadilha, a gente precisa primeiro entender como ela foi construída. E a parede principal dela é a nossa ideia sobre o que é o tempo. E se, na verdade, ele for uma invenção, uma criação nossa? A ideia central aqui é que o tempo não é uma força da natureza, tipo a gravidade. Ele é um conceito, uma ferramenta que a gente inventou para conseguir medir o movimento das coisas, principalmente aqueles movimentos que se repetem, os movimentos cíclicos. Pensa lá nos povos antigos, eles não tinham relógio. O que eles faziam? Observavam a natureza. O sol nascia e se punha. Pronto, a noção de dia. A lua mudava de fase. E aí vinha a noção de mês. As estações do ano mudavam. E aí surgiu a noção de ano. O tempo, como a gente conhece, nasceu da observação desses ciclos. Para deixar isso bem claro, o professor Fonseca propõe um experimento mental que é genial. Imagina que uma pessoa é tirada daqui da Terra e colocado no meio do espaço vazio, sem sol, sem lua, sem nenhuma referência de movimento. Como essa pessoa saberia se passou uma hora, um dia ou um ano? A noção de passagem do tempo simplesmente sumiria. E olha, até na ciência, o tempo é tratado mais como uma ferramenta. É como se fosse uma régua, sabe? Uma coordenada que os físicos usam para descrever onde um objeto está no universo enquanto ele se move. Não é uma coisa que existe por conta própria. Bom, se o tempo é um conceito, uma construção da nossa mente, então o que é real? O que sobra? É isso que a gente vai ver agora, e a conclusão é bem chocante, mas ao mesmo tempo libertadora. A primeira parte da revelação é essa. Aquela sensação que a gente tem de que o tempo está sempre correndo, escorrendo pelos dedos, é uma ilusão. É uma percepção que a nossa mente cria, baseada nos movimentos que a gente vê no universo. A verdade é que o tempo não passa. E aqui vem o ponto principal. Se o tempo não passa, é porque, no fundo, ele não existe como uma coisa real e independente. Ele é um conceito, uma ideia. E isso nos leva a uma conclusão com um poder gigantesco. O passado é só memória. O futuro é só imaginação. A única coisa que de fato existe, que é real, é este instante, o aqui e agora. Tá bom? Se a única realidade é o agora, o que isso quer dizer para a nossa busca por paz, por felicidade? A resposta é que a gente precisa encontrar a paz que já existe no presente. Com tudo isso em mente, a gente chega numa pergunta fundamental. Se toda a realidade está aqui, neste exato momento, o que a gente precisa de verdade para ser feliz agora? E a resposta, segundo o professor Fonseca, é surpreendente e libertadora ao mesmo tempo. Não precisamos de absolutamente nada. A felicidade não é uma coisa que a gente conquista no futuro ou que a gente resgata do passado. É um estado de ser que só pode ser acessado aqui, agora. Encontrar essa paz significa sair da lógica do ego, que está sempre pensando lá na frente, num futuro em que a gente vai ser vencedor. É parar com essa competição sem fim com os outros e com a gente mesmo, e, simplesmente, viver o momento presente do jeito que ele é.
Essa ideia fica perfeita nessa frase. O desejo de vencer é a derrota do ser humano. Essa busca sem fim por vitória que é alimentada pelo ego é exatamente o que nos prende na ansiedade. É uma batalha que, mesmo quando a gente ganha, só nos afasta da paz que já está aqui disponível no agora. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a única realidade é o presente e a paz já está aqui, a única barreira somos nós mesmos, com a nossa mente presa num tempo que não existe. A questão, no fim das contas, não é como a gente vai alcançar a felicidade, mas por que a gente continua adiando algo que já está aqui.